Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Todo-Poderoso, que é Senhor de senhores, aquele que é cheio de honra e louvores, cheio de glória, o único que é o Deus soberano. Sim, eu estou aqui neste dia para compartilhar como um servo de Deus a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhe falar de vida, quero saber como está a sua vida. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, uma igreja que tem as suas raízes na Dutch Reformed Church, uma igreja que tem revelação, cujo líder tem olhos espirituais iluminados, a igreja como noiva tem olhos espirituais iluminados, compreendemos a herança, a esperança dos santos e a salvação. Jesus Cristo como Senhor. Bem-vindos ao nosso programa. Bom, o tema de hoje tem a ver com uma revelação tremenda, quando João, o apóstolo do amor, diz na sua epístola, na sua carta, epístolas são cartas escritas por apóstolos, ele diz no capítulo 5 de 1 de João, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A vida eterna está em Jesus. Fora de Jesus não há vida eterna. Depois ele diz, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que palavra, que experiência, que verdade precisa de ser anunciada ao mundo. E pela Grace, nossa Global Grace Missions, nós já estamos em muitos países. A palavra de Deus está correndo, o conhecimento de Deus está enchendo a terra, porque há uma fome que não é de pão, nem uma sede que seja de água, é de conhecimento da palavra. A palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa vida espiritual. Então a Bíblia diz, aquele que tem a vida. Existe uma pergunta que corta a alma, uma pergunta que decide o nosso destino, uma pergunta que separa religião tradicional de uma revelação. Você tem o Filho de Deus? Você sabe quem é o Filho de Deus? Porque se você tem o Filho, se você o reconhece como Senhor e Salvador, se Ele é o teu Senhor, se você o recebeu, se você confessou Jesus Cristo como o único Senhor, a Bíblia diz que você é salvo e você tem a vida eterna. Então, esta não é uma vida que muda com emoções. Não é uma vida que depende de esforço humano. Não é uma vida que parece escapar por vezes de entre os dedos, mas a própria vida de Deus habitando dentro de nós. E deixa eu falar ao seu coração, por quantas vezes você já duvidou se Deus ainda existia, ou se Deus existe, ou você teve muitas falhas, se você não merece a salvação. Quantas vezes você já pensou nisto? Quantas vezes você diz, não, mas eu sou um homem fraco, eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa que não merece. Eu já ouvi ao longo da minha vida ministerial, de mais de 46 anos, muitas pessoas terem dúvidas a respeito de si mesmas e de Deus. Quantas vezes você acreditou que tinha que fazer um sacrifício, tinha que provar algo para Deus? É o que leva a maioria das religiões. A maioria das religiões fazem o ser humano pagar um preço, sacrificar, jejuar, não dormir em vigílias, fazer ritos, fazer cerimônias. Mas hoje você está conhecendo a verdade. Quando você conhece a verdade te liberta. Significa que o Espírito Santo está trazendo verdade ao seu coração
e a sua consciência. Você tem que ter, na realidade, uma visão cósmica da vida. Quem é você? Por que você está nesta terra? O que você pode fazer para melhorar a sua vida? O que Deus tem para a sua vida? Você precisa ter uma visão grande. O sábio Salomão diz que se o ser humano não tem visão, não tem profecia, a vida se corrompe. Então a vida eterna não começa depois da morte. Começa no momento em que você recebe, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a vida eterna não se mantém pela força humana. Ela é sustentada pela fidelidade divina. Ou seja, uma vez que você é salvo, você é sempre salvo. Uma vez que você tem Jesus para sempre. Uma vez que você foi selado para o dia da redenção, ninguém pode arrancar esse selo. Você está entendendo o que é a verdade? A verdade que liberta é saber quem é Deus e quem eu sou. E o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para ter crescimento, para ter um sentido de vida. Isso é uma visão que eu quero lhe passar a cada dia. Então a vida que Jesus promete e cumpre não é uma promessa futura. É um presente que já está presente, que já existe. Olha o que o sábio Jesus, usando João, disse: se você tem a vida, se você tem Cristo, você tem a vida. Se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Isso muda absolutamente tudo. Não vim aqui falar de religião. Religião não salva. Ritos não salvam. Sacrifícios não salvam. Eu venho lhe falar de um Deus que nos deu a vida eterna, que deu um dom, que não é uma conquista humana. Por isso ele disse: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. A vida está em Jesus. A vida eterna não é uma recompensa, é um dom, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é a graça soberana. Paulo dizia isto: sou o que sou pela graça de Deus, e ela não depende do humor de Deus ou do desempenho humano. Ela é o reflexo da vontade eterna do Pai. Então a vida eterna está no Filho. A vida com sentido está no Filho. A vida que se torna vida de fato, com nexo, está em Jesus Cristo. E quem o recebe, volto a dizer, recebe tudo o que Ele é. A glória de Deus passa a estar na nossa vida. Imagine você como isto é grandioso. A Bíblia diz que os céus e a terra não contêm a glória de Deus, de Jesus Cristo. E essa glória, quando eu confesso como meu Senhor e Salvador, chega à minha vida e chega à eternidade. Portanto, a vida eterna não nasce do esforço humano, não é uma decisão, não é um livre-arbítrio. A salvação vem de Deus. A salvação vem do amor divino para conosco. A Bíblia diz que aqueles que Ele predestinou, chamou, os que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Significa que a eternidade começa dentro de nós, no momento em que Cristo toma a nossa vida, por confissão, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, quando nós confessamos com a boca, crendo com o coração que Jesus morreu, ressuscitou, vive e Ele é Senhor. Então, no momento que estas verdades chegam à vida, a palavra da abundância de Deus se manifesta na nossa vida. A plenitude de Jesus se manifesta na nossa vida. Então, ter o Filho é ter a vida. Significa que se você não tem o Filho, você não está vivendo. Tua vida não tem sentido. Você está perdendo a abundância de Deus. Você está perdendo até a eternidade. Ter o Filho é ter a vida. Pastor, mas eu já tenho uma religião. Ouça, o sábio Salomão diz: há caminhos que ao homem
parecem que são bons, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então não é qualquer caminho que leva à eternidade. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Então quando você diz Jesus é o meu Senhor, aí sim, finalmente, as coisas têm nexo. Você passa a ter vida, você passa a ter segurança, você passa a ter uma identidade permanente, eterna. Então volto a esta carta tão importante, que me ajuda tanto a sentir a verdade do Evangelho dentro de mim. Ele disse, aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Quer dizer, eu posso ter uma religião não dá vida, você está entendendo? Nós estamos agora chegando a 54 países do mundo. Se você tem uma religião, você não tem vida, você não tem salvação. Quando morrer, o seu destino será brutal, sofrimento brutal. Então ter Cristo é ter segurança inabalável, é ter uma identidade espiritual, é ter comunhão eterna com Jesus. Significa que a vida não acaba nunca mais. Jesus disse isso, ainda que morra, viverá. Então a vida é eterna. E é eterna justamente porque ela não se perde. Se você pudesse acabar por causa de um pecado e você eliminasse esta garantia, não seria eterna. Se dependesse do homem, não seria graça e nenhum de nós seria salvo. Se a minha salvação dependesse de mim, eu já a teria perdido. Mas como depende de Deus, a salvação não se perde. No livro de João, mesmo João, no capítulo 10, versículo 28, diz a palavra, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus está dizendo, eu te dou a vida eterna, você nunca mais perecerá. Significa, se eu não tenho Jesus, eu estou num risco de vida. Eu não tenho a essência da vida, eu não tenho a convicção da vida, eu não tenho sentido, eu não tenho visão da vida. Por que eu digo isto com tanta convicção? Porque eu já passei por esta mudança de vida. A Bíblia diz que quem não está em Cristo está nas garras de Satanás, está na morte, está nas trevas, está na ira, está debaixo de condenação. Assim eu vivi 21 anos na Igreja Católica Romana, sem ter o filho. Eu conhecia Maria, eu conhecia a infalibilidade papal, eu conhecia o purgatório, eu conhecia a oração pelos santos, eu conhecia os cultos a mortos. Tudo isso eu aprendi, mas que na realidade nunca me salvaram. Maria não é a corredentora, Maria não derramou seu sangue na cruz do Calvário. O Papa não é infalível. A confissão auricular, quando alguém se ajoelha diante de um sacerdote e diz, perdoai-me porque eu pequei, nenhum homem tem poder para perdoar o que só Jesus pode fazer. Então, muito tempo, muitos anos da minha vida eu perdi entrando numa missa vazio, pecador, saía vazio e pecador. Porque um ritual não transforma a vida. Hoje não. Hoje eu tenho descanso. Eu tenho descanso. Porque eu acreditei em Cristo. E como é que uma pessoa pode acreditar, apóstolo, se a Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em pecados e delitos? Aí vem o mistério de Deus. É que a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Quer dizer que o Espírito Santo vem, ele convence da justiça, do pecado, a pessoa reconhece a sua incapacidade, a sua morte espiritual, e o Espírito leva o ser humano a dizer, Jesus, tu és o Senhor. E a Bíblia diz que nessa hora tudo muda, porque a vida eterna chega. E a Bíblia diz isto, que você tem que acreditar para sempre. Jamais
perecerão. Jamais perecerão. Significa que salvação não se perde. Sim, mas se uma pessoa pecar, apóstolo, bom, é verdade, eu durante toda a minha vida, nunca ninguém, como pastor, como apóstolo, nunca ninguém chegou perto de mim e disse, oh, pastor, ore por mim, porque eu vou pecar e eu preciso da sua oração. Não existe. Nunca ouvi isto. Se uma pessoa salva ainda deliberadamente pecar, Deus diz a palavra que Ele disciplina, que Ele corrige e que Ele açoita. Mas o que Ele prometeu, Ele não tira. Pastor, e a prova disto, onde está? O que me garante? Bom, o salmista no Salmo 89 diz isso. Ele diz que o sol e a lua são a prova da existência de Deus e que Deus não muda. Ele disse, o meu povo não seguir ou então quebrar os meus mandamentos, eu corrijo, eu açoito. Mas ele não disse, mas eu não tiro o que eu prometi. Eu não serei infiel a Davi, diz o salmista. Então a mão que nos segurou é a mão, ou que nos segura, é a mão que nos mantém na vida espiritual. Então quem tem o filho tem sentido de vida, sabe o que está fazendo nesta terra, sabe que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, sabe que ele pode melhorar a cada dia, pode ser uma pessoa muito mais centrada, focada, tendo uma visão da vida. Quem tem o filho não vive tentando ser salvo. Ele descansa em quem já o salvou. Ter o filho é viver em abundância, é viver uma vida plena, é viver uma vida triunfante. João 10:10, olha a promessa maravilhosa de Jesus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante não é o excesso de coisas, é a plenitude de Deus. É a paz que não depende mais do cenário político, o cenário econômico, o cenário governamental. É a paz que é a esperança, que não depende de circunstâncias. É uma força que não depende da nossa carne. Por isso, ter o filho é viver definitivamente uma vida, a vida eterna, plena, liberta, adornada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo, firmada, firme na fidelidade de Deus, na grandeza de Deus, na glória do Senhor, na palavra inerrante, infalível de Deus. Então creia definitivamente que se você tem o Filho, você tem tudo. Você tem a vida cristã, que não foi um esforço que você fez, mas um pertencimento que o próprio Deus te atraiu. Você tem o Filho, você tem a vida. Você tem o céu dentro de você. Você tem a eternidade dentro de você. Então a maior riqueza de uma pessoa que crê em Jesus é carregar a eternidade no seu coração. Então não viva como alguém que está procurando a vida. Viva como alguém que já a possui. Porque Cristo é a vida, a única vida, a vida eterna. Assim seja, assim disse o Senhor. A palavra foi semeada, saiu daqui de dentro da Bíblia, passou pelos meus lábios, chegou ao seu coração. A Bíblia diz que se o coração for de terra boa, esta semente vai começar a germinar e vai dar frutos. Vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E não se esqueça nunca mais que há caminhos que ao homem parecem direitos,
mas estes ao cabo dão em caminhos de morte. E há um único caminho, que é Jesus, que nos leva à eternidade. Pastor, o que eu tenho que fazer então? O senhor durante o programa se referiu 2 vezes à questão da confissão. Pois bem, a Bíblia ensina como este processo que gera uma mudança, uma regeneração, que é feito pelo Espírito Santo. O Espírito nos leva a confessar: Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu vives em mim, Tu morreste, Tu ressuscitaste. É tão simples, porque não é obra do homem. Eu não tenho que acender velas, eu não tenho que catular a língua, o alto da cabeça, o braço, a planta dos pés. Eu não tenho que usar guias à volta do meu pescoço, porque Ele é minha guia. Eu não tenho que acender uma vela, porque Ele é a luz. Jesus é a luz. É a confissão. Diga agora com os seus lábios, onde você estiver, na sua língua que você está compreendendo. Nós estamos traduzindo a nossa programação em mais de 20 línguas. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como Senhor e Salvador. A minha vida agora terá sentido, porque eu tenho o único e soberano Deus confessado com a boca e recebido com o coração. Estive morto em pecados, delitos, tu me deste vida. Fiz a vontade do príncipe das potestades do ar, mas agora, por tua graça, eu faço a tua vontade. Agora sei por que eu tenho que viver. Agora eu sei o que eu estou fazendo nesta terra. Agora eu sei dos planos e propósitos de Deus na minha vida. Agora eu sei que eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso ir muito mais além do que eu tinha imaginado, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Amém. O selo está sobre a sua vida. Você se fez esta confissão, você é salvo. E o meu coração se alarga nesta manhã. Meu espírito está numa alegria contagiante, porque eu sei que Deus hoje salvou centenas, quizás milhares de pessoas, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, em 50 e poucos países que nós estamos na língua, em 20 línguas diferentes, portanto, o idioma do próprio país. Temos um projeto de chegar a 73 línguas e idiomas que a plataforma nos oferece. Quem sabe do outro lado há pessoas que dizem: apóstolo, eu quero ajudar o senhor a salvar o mundo. Eu quero ajudar este ministério, eu quero investir neste ministério para que o reino seja proclamado, a palavra corra e vidas sejam salvas. Junte-se a nós, você será forte, porque quem se junta com os sábios é mais sábio ainda. Graça e paz, domingo abundante, um mês grandioso na sua vida. Graça e paz.